Olá, Patrícia Laís. Gostaria de agradecer por ter aceito o convite de fazer parte dessa oficina de gêneros jornalísticos. Para quem ainda não sabe, Patrícia é formada em jornalismo pela UNEB. E deu que hoje, no dia do aniversário dela, ela cedeu um pouquinho de tempo para conceder uma entrevista para a gente. A gente já tinha tentado fazer uma anteriormente, mas por conta de problemas, vamos dizer assim, o amadorismo tecnológico não deu muito certo. Então, essa já é nossa segunda entrevista. Obrigada, Patrícia, por aceitar esse convite e contribuir um pouquinho com seus conhecimentos, seus relatos. Oi, Marina. Oi, pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui compartilhando meu dia a dia, minha rotina de trabalho com vocês. Eu espero poder contribuir aí e agregar na formação de quem está assistindo esse vídeo aí com algum objetivo, né? Com esse tema, algum pedagogo, alguém que está se formando em jornalismo ou em letras, assistindo esse vídeo por algum interesse, eu espero contribuir. Certo. Patrícia, eu vou começar perguntando por que você decidiu pelo jornalismo. O que fez você ser atraída, né, para esse curso, para essa área? Então, toda vez que alguém me faz essa pergunta, eu dou a mesma resposta. Eu não escolhi o jornalismo, foi o jornalismo que me escolheu. Quando eu prestei vestibular, a minha primeira opção era psicologia, mas eu acabei fazendo o vestibular para uma segunda opção, caso não desse certo psicologia, porque eu já tinha feito um ano de cursinho e eu não queria ficar mais um ano estudando. Então, caso a psicologia não desse certo, eu queria partir para um plano B, porque já era a segunda vez que eu tentava. Né? Nesse plano B, eu acabei passando para as duas coisas. Eu passei para psicologia e passei também para jornalismo. Só que eu optei pelo jornalismo porque era em Juazeiro, que era a cidade que eu já morava. Então, Para quem não sabe, Juazeiro é no e norte da Bahia. isso, Juazeiro fica no norte da Bahia, eu já morava lá, já estudava lá. É próximo da casa onde da cidade onde a minha família mora. E psicologia era em Salvador, que já é um custo de vida mais caro, já é mais distante, quando se eu quisesse ver a minha família. Então eu optei por viver onde eu já estava vivendo. E fui fazer jornalismo em Juazeiro, que era onde eu já estava, já tinha casa alugada, já tinha vida estruturada. E acabei que eu costumo dizer que essa foi a escolha mais sensata e mais inteligente que eu já fiz na minha vida, porque eu acho que eu não seria tão feliz, tão apaixonada e satisfeita pela minha profissão se eu fosse psicóloga. E como jornalista, eu considero que o jornalismo ele me completa. Eu sou muito feliz no que eu faço. Certo. É, e qual a faculdade que você fez? Qual o nome da faculdade? O que você tirou de experiência desse período, né? No campo acadêmico? Conta um pouquinho pra gente. Eu me formei na Universidade Estadual da Bahia, né, no campus de Juazeiro, e as melhores experiências. Eu costumo dizer que a fase da minha vida melhor, assim, foi a fase da faculdade, porque enquanto eu tive a UNEB, ela é uma universidade que ela tem isso como objetivo, né? Formar não só para o mercado de trabalho, mas formar enquanto profissional e também enquanto pessoa, formar o cidadão que vai fazer a diferença para a sociedade lá fora. Então, eu sou apaixonada pela UNEB, pela universidade que eu me formei. Eu adoro as amizades que eu fiz lá, os professores, os funcionários, os projetos de extensão que eu participei foram fundamentais para a minha profissão, para o que eu sou hoje, me deram muita bagagem. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi, embora eu tenha me formado, tenha estudado numa época em que a universidade pública começou a ter muitos cortes, né, de verba por parte dos governos aí.
tanto estaduais como federais, e as coisas ficaram bem difíceis para quem estuda em universidade pública, né? Em questão de você ter um laboratório completo, equipamentos, viagens para congressos, sempre foi muito mais complicado. Só que o campus em que eu estudei, a direção sempre foi muito pé no chão, assim, sempre priorizou essas experiências externas, né, que não são dentro da universidade e que não são também dentro da sala de aula, para que a gente tivesse a melhor formação, não só enquanto profissional. Então, eu me formei na UNEB com muito orgulho de Juazeiro. E hoje, qual é o gênero jornalístico que você trabalha? Qual é o veículo de comunicação que você trabalha? Se é uma TV, se é uma rádio, se é impresso? Conta pra gente hoje qual é a sua realidade. Hoje eu trabalho na TV Santa Cruz, que é uma afiliada da Rede Bahia, que é a afiliada da Rede Globo, né? A sede da TV Santa Cruz fica em Itabuna, no sul da Bahia, e eu trabalho como repórter nessa emissora. E como é seu dia a dia, Patrícia? Tem hora de entrar, tem hora de sair ou não? É conforme a notícia chega, conforme o acontecimento? Conta pra gente um pouco mais do roteiro aí do seu dia. Então, quem trabalha com televisão não tem muita rotina, né? A gente não sabe a hora que vai entrar e a gente não sabe a hora que vai sair. A gente até tem uma previsão no dia anterior, que a gente recebe mais ou menos à noite, assim, a gente recebe uma previsão da hora que a gente vai entrar e do que a gente vai fazer. Mas tudo depende muito do que vai acontecer no outro dia. Por exemplo, pode ser que amanhã esteja para entrar às 6 horas da manhã e para fazer uma matéria sobre o avanço da Covid-19 em Itabuna, mas aí vai acontecer um incêndio muito grande e eu vou ter que fazer esse incêndio, que é o que a gente chama de factual, né? Que é aquilo que acontece na hora, que precisa ser noticiado e que se a gente não for, a gente perde, não pode deixar para depois. Então, quem trabalha com televisão não tem muita rotina, a gente não sabe a hora que vai entrar, ou pode até saber, mas a hora que vai sair é mais difícil e o que a gente vai fazer também. Já trabalhei, por exemplo, 12 horas seguidas, 14 horas seguidas em algum acontecimento assim excepcional, algum acontecimento grande que a gente esteja na cobertura, como foi quando apareceu o óleo aqui na região. Quando eu trabalhava em Juazeiro ainda, eu cobri um incêndio que durou 28 horas e eu trabalhei 14 horas seguidas cobrindo esse incêndio. Então, assim, se a gente tem uma previsão, mas o previsível quase nunca acontece. É tudo muito imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer e tudo pode acontecer, principalmente nessa região do sul da Bahia, que é muito movimentada, muita coisa acontece, os olhos estão virados para cá. A rede nacional solicita muito os assuntos, as pautas que acontecem aqui. Então, a gente está sempre à disposição e a gente está sempre ligado no 220, porque a gente pode ser chamado a qualquer hora, a qualquer momento. Aconteceu um acidente de madrugada, eu estou em casa dormindo, meu celular pode tocar. Pode ser a minha chefe, por exemplo, pedindo para eu ir trabalhar naquele horário, cobrir aquele acidente. Então, a gente é tipo médico assim, a gente a gente pode ser chamado a qualquer hora e pode trabalhar aí durante muitas horas seguidas, a depender do que for o assunto, do que está acontecendo no momento. E além de televisão, você já trabalhou em algum outro veículo de comunicação? Enquanto profissional, eu trabalho com marketing. Eu trabalhei numa agência de publicidade e marketing, mas foi assim, um job, sabe? Foi muito pouco, foi só criação de conteúdo mesmo, ficar ali na edição, vendo
corrigindo mais o que o pessoal estava fazendo, e mais trabalho a longo prazo mesmo foi só em televisão. Certo. Isso enquanto profissional, né, já formada. Mas antes de me formar, eu passei por um estágio que também foi publicidade de marketing. Certo. Ô, Patrícia, e como é a linguagem? Explica pra gente qual a linguagem utilizada no telejornalismo, né? Que quando é o jornalismo em televisão, a gente chama de telejornalismo. Qual é a linguagem utilizada no telejornalismo? Então, o telejornalismo ele usa uma linguagem muito simples e objetiva, porque todos os telespectadores, todas as pessoas que estão assistindo ao jornal naquele mesmo momento, eles precisam entender a mensagem, ou seja, a notícia da mesma forma. Se tiver uma pessoa que tem PhD assistindo e uma pessoa que nunca pisou numa escola assistindo, essas duas pessoas elas precisam compreender a notícia da mesma forma. Então, o telejornalismo ele investe muito em linguagem coloquial. É claro que a gente não vai sair falando de qualquer jeito e tal, mas a gente se preocupa em preparar um texto usando uma linguagem mais informal, como se fosse uma conversa mesmo, como se eu estivesse conversando aqui com você, porque isso prende a atenção de quem está assistindo e ainda facilita que eles recebam a mensagem aí da mesma forma. Por exemplo, a gente vê muito impresso, por exemplo, hoje irá acontecer uma grande festa. No jornalismo, a gente não usa muito, não é que é errado, mas a gente procura simplificar. Hoje vai acontecer uma grande festa, que é a forma como a gente fala com uma pessoa normal, como se a gente estivesse conversando. Então, a linguagem ela é bem parecida com a linguagem de rádio. Se você escutar rádio, você vê que os locutores e as pessoas ali que estão sendo entrevistadas, elas estão simplesmente conversando. E na televisão é mais ou menos isso. Eu, como repórter, estou conversando com quem está me assistindo. E quando você vai, por exemplo, entrevistar profissionais, você tenta fazer conversa antes com eles para que eles não usem tantos termos técnicos? Sim, a gente sempre dá essa orientação. Eu, por exemplo, tenho uma tática particular que eu sempre, antes de gravar, eu converso com a pessoa para que ela me explique o assunto, né, que a gente está conversando. Por exemplo, é um cientista que está fazendo uma pesquisa de usar a proteína do cacau para ser um dos ativos aí, possíveis ativos de uma vacina ou de um remédio contra a Covid-19. Essa pesquisa ela está acontecendo na UESC e eu fui fazer uma matéria sobre isso. E são termos científicos extremamente difíceis que só eles ali daquela área entendem. Então, o que é que eu faço? Eu chego, eu converso com o pesquisador e peço para que ele me explique da forma mais simples possível. Muitas vezes eu pergunto assim: você tem filhos? Você tem netos? De quantos anos? É criança? Eu preciso que você fale comigo como se você estivesse falando para uma criança de 10 anos. Uma criança de 10 anos precisa entender o que a gente vai falar aqui nessa matéria. E não só eu tenho que falar assim, como o entrevistado também. Então, a gente sempre dá essa orientada da pessoa. Falar da forma mais simples e também sucinta, porque em televisão, em jornalismo diário, a gente não tem tanto tempo para se alongar no assunto. Então, a gente precisa ser objetivo. O tempo é curto e as pessoas precisam compreender a mensagem da forma mais rápida possível. Então, eu sempre dou essa orientação, tanto para pesquisadores, como para juízes, por exemplo, quando a gente vai falar de alguma determinação que sai da justiça, advogados, promotores, matérias de futebol também, que tem muitos termos que são bem do meio
do futebol. Então, a gente precisa sempre estar dando essa orientação. Então, resumindo, é uma simplificada, né, para o pessoal entender melhor. E além disso, Patrícia, além desses termos técnicos, né, que não podem ser utilizados porque as pessoas não vão compreender, tem mais algum tipo de linguagem que não se pode usar na televisão? Olha, o que a gente não pode usar é o que a gente não pode usar na vida. Por exemplo, tem coisas que hoje são consideradas termos pejorativos, racistas, preconceituosos, e aí a gente não pode usar nem no telejornalismo e nem na vida. Mas o que a gente tem que fazer é, por exemplo, traduzir quando um termo ele é muito específico daquela área, que é o tema que a gente está fazendo a matéria, a gente precisa dizer para a pessoa o que é que aquilo significa. Por exemplo, nem todo mundo sabe o que é uma liminar. Então, a gente tem que explicar. O juiz determinou em caráter liminar. O que é isso? É urgente, é na hora, é agora. Ele obrigou. A gente tem que explicar o que é, porque nem todo mundo que está assistindo em casa sabe o que é. Então, esses termos, tem termos também que são mais específicos. Por exemplo, eu descobri há um pouco tempo atrás que o termo de menor, ele não pode ser mais utilizado. São coisas que vão acontecendo com o tempo. Eu não sabia, eu vim aprender também agora, poucos dias atrás, que esse termo de menor, ele não é mais utilizado. Agora a gente só pode usar menor de idade. Então, tem essas regrinhas assim que a gente vai aprendendo e que vão surgindo novas ao longo do tempo. Então, vão se Termos, atualizando, por né? exemplo, A linguagem se atualiza isso, também. termos pejorativos, como a pessoa que não fala, que muita gente fala que é mudo. Esse termo não existe. A pessoa ela é surda, ela não fala porque ela não escuta. Então ela não é muda, ela é surda. E ela também não é surda muda, como muita gente fala. Ela é apenas surda. Então são esses termos assim que a gente precisa ter cuidado. Certo. Ô, Patrícia, tem alguma coisa, alguma linguagem do jornalismo que já está implantada há muito tempo, que ainda não houve uma atualizada, que você, vamos dizer assim, não é tão a favor, não é tão favorável a algum tipo de termo, alguma coisa do tipo? Tem muita coisa que as pessoas falam, são termos que as pessoas ainda falam hoje e que eu, por exemplo, ainda não tenho uma explicação do porquê que as pessoas ainda usam esse termo. Por exemplo, quando a gente vai fazer matéria com polícia militar, bombeiro militar, e que a gente vai falar do exército, da Efetivo. corporação, do efetivo, isso. Quando a gente vai falar do efetivo, a gente percebe que as pessoas falam muito assim: 700 homens vão trabalhar na segurança do Carnaval de Salvador. Aí você pensa, só tem homem na Polícia Militar? Não tem mulher trabalhando na Polícia Militar? Por que 700 homens vão trabalhar na segurança do Carnaval e não 700 homens e mulheres vão trabalhar? Aí a gente vê como coisas como o machismo ainda interferem muito, tanto na vida da gente, como também até na linguagem. Por exemplo, esses dias eu cheguei com uma dúvida enorme. Eu entrevistei uma pessoa, um homem, ele mora sozinho, ele tem a casa dele, mora sozinho, só que ele está desempregado. E eu não soube qual crédito dar para ele, porque quando a gente entrevista alguém, a pessoa ela tem que me dizer o nome, o sobrenome e a ocupação dela, a profissão ou a ocupação dela. E quando a gente vai entrevistar uma mulher que está desempregada, a gente coloca dona de casa. Maria da Silva, dona de casa. A senhora é o quê? Dona de casa. E eu entrevistei um homem que não trabalhava, que tinha sua casa, que não fazia assim
de profissão ele não tinha nada. E eu cheguei e eu falei, gente, eu vou acreditar esse homem como? Ele não está empregado. Quando é mulher, é dona de casa. Quando é homem, eu posso colocar dono de casa porque ele é dono de casa. Não, homem é autônomo. Mas o homem não trabalha, ele não é nem autônomo. E eu não posso colocar nem como desempregado. Tem que ser a mulher, quando ela não faz nada, ela é dona de casa, não faz nada, entre aspas. Ela é dona de casa. O homem, quando ele está desempregado, que a atividade dele é só ali dentro da casa dele, ele é autônomo. Por que ele também não pode ser tratado como dono de casa? E se a gente for parar para Então, ver questão de autônomo, né? É uma pessoa que trabalha para si mesmo, que tem uma renda, trabalha que para pode ser um vendedor ambulante, não sei, alguma coisa desse gênero assim, desse tipo. E aí é isso aí que eu entendo por autônomo. E você? exatamente, exatamente. Autônomo é uma pessoa que trabalha para ele mesmo, uma pessoa para ela mesma. Mas não, quando a gente vai acreditar no jornalismo, o homem que não faz nada é autônomo. Ele não pode ser dono de casa como uma mulher é dona de casa. E o outro que mais me incomoda, por eu ser sertaneja e por eu ter me formado numa universidade que pegou muito no pé da gente quanto a isso, é o uso do termo seca. Que o termo seca para falar sobre a região sertaneja, né? Região de vegetação caatinga, as pessoas que não têm acesso à água, que muita gente fala que é por conta da seca, né? Que é a falta de chuva. Na verdade, a seca não existe. A seca também é um termo estereotipado que surgiu ao longo da história e que se enraizou e virou uma falsa verdade, porque dizem que muitas regiões do Nordeste sofrem com a seca. Na verdade, muitas regiões do Nordeste sofrem com faltas de políticas públicas de acesso à água, porque a água tem. E é claro que ela não vem da chuva, mas existem várias políticas públicas que dão acesso à água para que o sertanejo viva bem com água no período de estiagem, né? O que acontece no sertão são 8 meses sem chuva, são 8 meses de estiagem. Tá, mas esse pessoal precisa esperar pela chuva para ter água? Não. Existem várias políticas públicas, como equipamentos que captam a água da chuva